Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa foi uma tatuagem feita em 2 sessões, né? Você vai ver as duas aqui no vídeo em sequência. A primeira delas foi só para fazer a parte de linha, né? Toda a parte de traço da tatu, que tinha bastante detalhe. Então, além de ser uma área que foi bem dolorida, né, para minha cliente, então a gente acabou dividindo assim, de forma que ficasse um pouco mais tranquilo ali para ela. Esse é um desenho autoral, né, no estilo neotradicional que eu criei com base em algumas referências que ela me passou, mas com uma interpretação minha. E aí você vê que eu tô começando a fazer toda essa parte de linha, né? Eu fiz as linhas mais fininhas aí com uma liner de 5, né, que é normalmente a espessura que eu uso para tatuagens em neotradicional de tamanho médio. Claro que isso varia de acordo com a complexidade do desenho, quantidade de linhas, a proximidade e estética que eu quero dar, mas dentro da linguagem que eu trabalho, da estética que eu trabalho, a liner de 5 é geralmente que é a mais interessante aí para mim, para fazer essas linhazinhas, essas marcações mais delicadas, já que eu gosto, né, de trabalhar com bastante detalhe. E curiosamente nesse desenho, né, eu optei por uma estética um pouco mais limpa, um pouco menos detalhada, e aí especialmente com relação ao cabelo, né, porque tinha uma questão aí do conceito de efeito borboleta, né, enfim, você vê que tem os elementos aí da borboleta, e aí eu trouxe a ideia da tempestade, né, não só dentro ali da testa, né, da cabeça da personagem, com nuvens e um relâmpago, mas também o cabelo se transformando em líquido, em fluido, e a parte ali do pescoço, você vê que ela tá desfragmentando também, como se esse efeito borboleta trouxesse um certo caos e uma tempestade que faz tudo, né, se transformar, e enfim, a ideia era essa, e por isso eu deixei o cabelo um pouco mais simples. Em vez de fazer mechas, fios, cachos, eu fiz ele meio que mais lisão, e de forma que as pontas dele vão se transformando ali, você vê em, né, como se fossem gotas e pequenos pedaços de água aí flutuando ao vento, né, dentro da tempestade. No rosto ali, especificamente nessa parte da testa, eu marquei só com um sume, né, um sume clarinho, assim como a parte do relâmpago atravessando o rosto. Isso porque ali não vai ter contorno, né, só vai ter uma parte de cor mesmo e de sombra que vai dar o efeito. Depois eu fiz um bold nela toda com uma liner 11, você vê, e eu vim valorizando um pouquinho mais esse bold para destacar bem. Então você consegue ver aí como é que ficou o resultado da linha, e essa já é a segunda sessão em que eu venho sombreando, né? Eu começo fazendo toda a base de sombra, e na parte ali, né, do pescoço, na parte de baixo do pescoço e no cabelo tem praticamente nenhuma sombra, só um pouquinho para dar um volume ali, né, dessas peças que estão desfragmentando ali, como se fossem pedaços da pele dela. E eu optei aqui nesse trabalho por vir sombreando e colorindo por parte, em vez de fazer toda a sombra do desenho e depois vir, né, colorindo tudo. Você vê que cada área, no caso aí o pescoço, eu sombrei e em seguida colori. Isso porque estava bem dolorido para minha cliente. Então foi uma organização que eu fiz do processo de trabalho para eu não ter que voltar depois de machucar toda uma parte com sombra, voltar depois de um tempo com ela já fria, para doer mais ainda para jogar uma cor por cima. Então eu resolvendo cada parte, eu já vou para uma nova e não preciso voltar ali praticamente nada. E ali no pescoço, na verdade nesse desenho todo, eu fiz uma mistura de tons de pele mais beges, mais amarronzados, mais terrosos, com sombras frias, até porque tem a tempestade que eu usei tons roxos ali, né, e azuis, mas você vê que embaixo do próprio pescoço eu optei por usar essa sombra fria para rimar com a cor que eu tô usando predominantemente ali na tempestade,
e para dar uma ideia também de uma sombra que não é tão acinzentada, deixar uma sombra com uma temperatura maior. E eu dei uma exagerada proposital, né? A ideia desse desenho era ser mais fantasioso, assim. Da mesma forma, eu joguei bastante roxo lilás ali na sombra dos olhos, como se fosse um pouco da maquiagem, e aí entrando pelo rosto, como se fosse uma transparência com um fundo, né? Uma sobreposição de imagens com esse fundo de tempestade. Você vê que eu fiz todo o volume do rosto ali de um desses lados, o lado da tempestade, em gradações de roxo, passando pro lilás e depois para um rosa que chega mais próximo do salmão, do tom da pele ali, né? E dos beges e tudo mais. Então, esse rosa eu usei ali nessa bochecha, que é uma parte que teria mais luz, e do outro lado eu fiz mais aberto essa gradação de tons só na pele mesmo, como se fosse um lado de pele normal, iluminado ali da personagem, e o outro lado, né, mais escuro ali, com a transparência, com o efeito da tempestade, da luz noturna. E lembrando que vai ter um relâmpago ali, né? E eu tenho uma marcação de sume que você vê que tá atravessando ali da testa até a bochecha do lado direito dela. Na hora de pintar, eu tomei cuidado, né, para não atravessar essa linha dos raios e tal. No final das contas, depois que eu pintar tudo e traçar de branco, ele vai destacar, vai ficar um bom relâmpago ali. Aí eu fiz, né, você viu que eu fiz na parte de baixo ali os lábios dela, com alguns degradês de vermelho, né, e puxando um pouco pro rosa, na verdade, tipo um magenta, assim, mesma cor que eu usei nos olhos e que eu vou usar mais alguns detalhes do desenho, que combinam com esse arroxeado, e os dois, o roxo e esse magenta, contrastam com o azul e o turquesa que eu usei no cabelo, mais clarinho, com tom de água, que você vai ver colocando daqui a pouco. Por enquanto eu tô fazendo ali o detalhe das nuvens, seguindo a marcação mesmo que eu tinha deixado dos sumes, e só fazendo um esfumaçado, como se fosse um sombreado mesmo com as cores. Eu fiz uma basezinha bem leve de sombra de preto, depois eu vou jogando ali, né, essa variação de roxos escuros e azuis escuros, dependendo da nuvem, passando para lilazes e azuis médios, né? A ideia é fazer essa mistura de roxo e azul nessa iluminação noturna, e isso tudo para escurecer bem. Quanto mais escuro, próximo ao raio, melhor ali para mim, porque isso destaca o raio, né, que vai ser branco, né? Não só o tom da pele, mas com uma linha branca. E aí eu subi ali para terminar a parte da borboleta, que é uma parte que ia ser mais pintadona e mais dolorida, então já fui direto terminar essa parte antes de voltar pro cabelo, que era mais levinho, menos pigmentação. A borboleta tem bastante sombra, porque a asa dela tem as pontas, né, mais escurecidas ali, então além de pintar de preto, eu vim fazendo uma sombra, que a ideia é que a borda tenha um certo degradê, né, para entrar, né, na cor. E aí, seguindo o mesmo princípio do resto do desenho, você vê que é um desenho bem simplificado da borboleta, uma asa bem estilizada. Eu queria trabalhar com um tom, né, com áreas bem flats, assim, com degradês bem abertos, com cores bem chapadas e degradês, né, bem com poucas transições, assim, né, de 2 cores, 3 no máximo, assim. Então ali na borboleta eu fiz as pontas com aquele mesmo magenta que eu usei, né, no lábio e nos olhos, né, dois tons ali de lilás pro magenta, e o restante com azul médio, que é um azul que começa do escuro e vai clareando com, né, o mesmo tom do azul escuro que tá na tempestade, e vai clareando para um tom de azul mais turquesa, bem iluminado ali, bem água, que é o mesmo tom que eu vou jogar depois no cabelo para fazer, né? Claro que com muito menos pigmentação, só em algumas áreas, como se fosse só uma sombrinha no cabelo, com as pontas de baixo mais azuladas e as partes de cima ali cada vez mais clarinho, até ficar só branco. A ideia era que era ter um cabelo claro e que só as partes que estão virando água ali tem um certo volume já feito direto na cor, para dar essa impressão aí de gota e meio que flutuando no ar. Então tô terminando aí de fazer esses efeitinhos no cabelo para terminar toda essa parte de cor do desenho. E por último, né, eu vou entrar com os brancos, os detalhezinhos, para dar uma iluminada em alguns pontos chave, né, principalmente ali no raio, como eu já falei, né, alguns detalhezinhos nos olhos e tudo mais. E esse é o resultado final. Espero que você tenha curtido essa mais um Tatu e Fala aqui no canal Raon Tatu. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo, e deixa aquele like, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!
você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.